Josué capítulo 3, Josué capítulo 3. Vamos ler de 1 a 5. Eu vou ler o primeiro versículo e cada pessoa que quiser poderá ler o versículo seguinte. Josué 3, de 1 a 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca com o cerco do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Mas entre vós e ela deve haver uma distância de cerca de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque deitamos, ó Pai, ontem, e o Senhor permitiu levantarmos hoje com vida e com saúde. Nós não temos conhecimento, mas pelo número de pessoas que habitam na face da terra, muitas pessoas deitaram ontem e não se levantaram. Muitas deitaram e foram acordados indo para o hospital. Mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, deitamos, levantamos, e um outro privilégio imensurável, um outro privilégio muito grande. Estamos aqui na sua casa. Ó Pai, muitos nem dormiram em casa. Muitos passaram a noite, ó Pai, em lugares totalmente inadequados para a saúde física e para a saúde espiritual. Mas, ó Pai, o Senhor permitiu que tivéssemos um sono tranquilo, o corpo descansasse. E o maior privilégio, até mesmo que dormir e acordar, é de estar na sua casa, ó Pai, manuseando a sua palavra e aprendendo mais de Ti. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, porque sem Ele nada podemos aprender. Fale conosco, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Deus assentar, queridos. Queridos, hoje nós vamos começar uma série de estudo na escola dominical, até que venhamos a adquirir em definitiva a revista. Vamos começar a falar sobre santificação. O tema vai ser esse, né? Eu peguei o livro que a tia me estava dando e eu vi que ele estava fortemente levando para esse assunto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a parte bem básica da Bíblia, né? Os textos bíblicos, as ideias da Bíblia sobre santificação, e aí depois nós vamos estar aplicando a 2 textos que o livro traz aqui. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria começar a falar para vocês, até para mim foi novo, eu ainda não tinha visto dessa forma a ideia. São 2 palavras distintas que a Bíblia apresenta, que a gente tem a mesma noção, mas só que tem que elas na prática e até na essência são diferentes. Santidade e santificação. Às vezes a gente até confunde na hora de pronunciar e às vezes a gente até confunde na hora de exercer. Mas são 2 palavras que têm a ideia a mesma, mas são fortes e muito diferentes uma da outra. Santidade, se a gente for olhar lá como que ela é escrita no Velho Testamento, ela passa a ideia de brilho, de algo que resplandece, algo majestoso. E a santificação tem a ideia de algo que corta, algo que é separado. Então, geralmente a palavra santidade, a palavra santidade é dada a Deus. Em que sentido? O sentido de brilhar. Que Deus é tão separado, Deus é tão longe de qualquer forma de pecado, que Ele resplandece, Ele sobressai a tudo aquilo que está contaminado pelo pecado. Então a ideia primeira de santidade é essa. A santidade de Deus é tão forte que Ele fica em evidência e em destaque em relação a qualquer outra coisa. A palavra santificação tem a ideia de cortar, de separar, de não ter contato com aquilo que não é do agrado de Deus. E aí agora nós vamos ver algumas referências bíblicas. E eu achei interessante aqui
alguns comentários que eu achei que é muito aplicado ao Velho Testamento. Bom, abra sua Bíblia aí inicialmente. Tem 3 textos, aí cada um pode abrir um. Isaías 5:24, depois Isaías 10:17, Isaías 33:14-15. Isaías 5:24, Isaías 10:17, Isaías 33:14-15. Quem achou pode ler. Primeiro Isaías 5:24. Semana que vem, tudo isso vai estar escrito no papel, a de hoje, se Deus permitir, e a semana que vem também, no domingo que vem. Isaías 5:24. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvairá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Queridos, agora aí a santidade de Deus é apresentada como, não sei se vocês já tinham visto ou tido essa ideia, a santidade de Deus agora é apresentada como um fogo devorador. A santidade de Deus é tão grande, tão forte, que tudo aquilo que se aproxima dele, que não seja santo, pode ser consumido pela sua santidade. Essa que é a ideia de brilhar, de majestade, e a ideia dessa santidade tão alta é a sublime ética. Não tem nada, em termos de ética, de noção certa, é de Deus. Ética moral é a santidade de Deus. O referencial é Deus. E às vezes, querido, o que acontece com a gente? A gente tem uma ideia distorcida. A gente compara a nossa vida, a nossa conduta, com a da pessoa. Ah, fulano faz isso, eu não faço. Não, o referencial não é a outra pessoa. O referencial é Deus. O referencial é Deus, é a santidade de Deus. E essa santidade, no primeiro texto, mostra o quê? Ela é tão forte que ela chega a ser comparada como um fogo devorador daquilo que não é santo. Isaías 10:17. A luz de Israel virá como um fogo, e seus santos como uma labareda, que num só dia queimará e consumirá os espinheiros e a sua erva daninha. Qual a ideia aqui? A majestade, a grandiosidade da glória de Deus, da santidade de Deus. Deus é tão santo, tão puro, a santidade dele é tão grande que chega a resplandecer em todo lugar. A luz de Israel agora seria a presença de Deus. E essa presença de Deus é tão forte, a santidade de Deus é tão forte, que ele diz que iria consumir os espinheiros. A ideia do que? Das coisas ruins em volta. Então, queridos, é isso que a gente quer começar a passar. Não há um referencial parecido com a santidade de Deus. Não há. Não há um referencial parecido. Quer ver? Nós vamos abrir um parênteses aqui. Abra até com calma, vou esperar todos. Isaías 6, versículo 2. Dois. 6:3, perdão. Isaías 6:3. Quem achou pode ler. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Isso. Queridos, o que acontece aí? Algumas pessoas, equivocadamente, falam, não, está falando santo, 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 está se referindo à Trindade. Não se trata disso sob circunstância nenhuma. A ideia, na língua portuguesa, existe uma expressão chamada superlativo. Quer dizer, quando você fala que algo é muito bonito ou muito belo, você fala belíssimo. Algo é muito magro, magérrimo. Então, há um superlativo. E o hebraico não tem isso. Então, o hebraico nem o grego. Então, quando alguém quer ter uma ideia que aquilo é muito mesmo, se repete algumas vezes. Então, a ideia de Isaías era mostrar que Deus era santo mesmo. Então, ele fala santo, santo, santo. Se for na língua portuguesa, ele ia falar santíssimo. É o caso de Jesus. Já ouviram que Jesus fala, é verdade, vos digo? Né?
não tinha esse mecanismo que a língua portuguesa tem. Então a ideia de santidade de Deus é essa, é muito grande. E aí, quando Deus começa a passar essa ideia de maneira correta para a gente, o que nasce em nós? O homem se sente meramente insignificante. Para analisar, vamos puxar por um exemplo aqui, vamos imaginar aí, o irmão Zé Pereira vai numa festa. Ele alugou um terno branco, um smoke, sapato novo. Aí chega o presbítero, foi jogar um futebol todo suado. Quando eles vão se cumprimentar, o que o presbítero vai falar? Não, irmão, não vou nem abraçar não, porque eu estou todo suado, todo sujo. Porque a ideia é para não sujar o irmão Zé Pereira com a roupa nova. É essa a ideia que a gente tem que ter em relação a Deus. A santidade de Deus é tão grande, se Ele se aproximar da gente como nós somos, simplesmente seremos consumidos. Deus não é apenas separado das coisas ruins. A santidade de Deus, ela é forte ao ponto que ela pode consumir o que não é santo. É isso que é a santidade de Deus. Por isso que uma das palavras para a santidade, a sua origem também é brilhar, que é majestade, que é glória, é santidade. Tá? Vamos ver mais um texto de Isaías. Isaías 33, versículo 14 e 15. Isaías 33, 14 e 15. Capítulo 12? Capítulo 33, o versículo 14 e o versículo 15. Pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar socorro, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Qual a ideia de santidade para Deus, então? O novo texto que o Velho Testamento passa é uma santidade que chega a consumir os pecadores. Essa é a ideia. A ideia do Velho Testamento é essa. Deus é santíssimo, que nada que não seja parecido com Ele pode se aproximar dele. Ele pode consumir. O nosso, como diz, acho que em Hebreus, que fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Mas da onde vem essa ideia? Da maldade de Deus? Não, da santidade de Deus. Está vendo como que muitas coisas? Tem gente que fala, Deus é fogo consumidor, ele vai consumir. Mas por que ele vai consumir? Porque a natureza dele é santa, é pura. Ele é tão puro que ele não pode se aproximar do pecado. Não é que ele vai se contaminar. Se ele se aproximar do pecador, naturalmente ele destrói. Naturalmente. Vamos imaginar, o sol fosse baixando, chegando até na terra. A terra não suportaria o calor do sol. É isso. Nós, meros pecadores, não podemos suportar a presença da santidade de Deus. A primeira ideia é essa. Mas aí, queridos, eu achei uma coisa interessante. E como que Deus permite as coisas tão sublimes, tão grandes da parte dele, serem vivenciadas numa escala bem menor, por atitudes nossas. E quer ver um exemplo disso? O que você gosta muito, vamos imaginar qualquer coisa. O que você gosta muito? Qualquer coisa. Material, lógico. Está pensando? Tiago Nunes Tamires, qualquer coisa. Pode, chocolate. Evangelista. Lasanha. Irmão Zé Pereira. Macarronada. Presbítero. Uma só. Guitarra, vou dar esse exemplo. O que você gosta muito, já lembrou de algum? Torta. O que você gosta muito, qual a tendência sua? É puxar para si. Não é isso? Não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. O presbítero, quando ele comprar uma guitarra do jeito que ele quer, que ele vai falar, não, isso aqui é minha, ninguém toca. Eu até compro uma e deixo lá na igreja, mas essa aqui é a minha guitarra. O Edson, se fosse ver um skate profissional, me presta o skate, não, esse aqui é meu. Esse skate aqui é meu. Você pode até usar outro, você quer um, tipo, esse aqui é meu. Aí aquele pratão de macarronado do irmão Zé Pereira, não, pode pegar na panela, esse aqui é meu. A lasanha no prato evangelista, olha, essa aqui é minha.
Aí a Tamires chega com uma barra de chocolate lá, a Mariana quer, o William quer, não. Eu até compro uma, mas esse aqui do Cacau Show é meu. Qual a ideia que nós estamos passando? Que o que é nosso é separado para nós. Simples, é simples isso? É isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus era tão santo que ele disse, não vou me relacionar com o mundo todo. Eu vou pegar um povo para mim. Esse povo é meu. Eu vou tirar esse povo lá do meio, eu vou formar um povo e esse povo é meu. Porque Deus não podia se relacionar com o mundo pecaminoso, senão ele ia destruir o mundo. O que ele faz então? Eu vou escolher um povo para mim. Escolheu Israel. Quer ver isso? Êxodo capítulo 19, segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 19, de 4 a 6. Cada um vai lendo um leu 4, outro leu 5, outro leu 6. Êxodo 19, de 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E agora, se obedecerdes a minha voz, guardardes a minha aliança, vós sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra pertence a mim. E vós me sereis um reino sacerdotal, e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus falou agora para Israel? Olha, eu tirei vocês do meio do Egito, eu separei vocês, vocês são minhas propriedades. Deus é tão santo que o que Ele quer é separado para Ele. Essa é a santidade de Deus. É igual vocês. Vocês gostam de muitas coisas, mas aqui que vocês mais gostam, esse aqui é meu. Isso aqui é meu. Quer ver uma coisa, né, um pouco até estranho de estar de exemplo, mas é uma coisa bem real. Você dificilmente divide a sua escova de dente com alguém. É sua. Que isso? Lógico, mas é isso que Deus está querendo passar. A santidade de Deus é tão exclusiva que o que Ele separa para Ele é só dele. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que Deus separou, no Velho Testamento, separou um monte, separou lugar, separou um monte de coisa. Era só de uso dele. Então a santidade de Deus, ela não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Ninguém suporta a majestade dele. Aí Ele separou um povo. Mas tem um outro texto ainda. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. 39 a 44. Cada um lê um versículo também. Ezequiel, capítulo 20, de 39 a 44. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque em meu santo monte, no monte alto de Israel, o Senhor Deus diz: ali toda a casa de Israel me servirá, toda ela que está na terra. Ali vós aceitarei, e ali aceitarei vossas ofertas, e as primícias de vossas ofertas, com tudo que me dedicais. Agradar-me-ei de vós como de Arão no soalho, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis justificados em vós perante as nações. E sabereis que eu, Senhor, quando eu vos introduzi na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo as vossas más caminhos, nem segundo as O que acontece então, queridos? Deus fala que Israel é separado para Ele. Israel é separado para Ele. Então o que Deus faz? É a santidade de Deus. Ele observou no mundo e falou: não tem como eu me relacionar com o mundo, senão o mundo vai perecer.
Deus era tão santo, Deus foi lá e disse, bom, agora eu vou fazer um povo para mim. E separa o povo para ele. Ele quer que o povo tenha uma conduta que lhe agrada, que o povo viva para ele, e como diz aqui, vocês não vão profanar o meu nome. O que é profanar? A ideia de profanar é o quê? Tornar comum o que é sagrado. É comum. O que é sagrado, é santo, é separado, você torna comum. Como isso? Você está usando vulgarmente, de maneira comum. O próprio nome de Deus, meu Deus, meu Jesus, meu Deus, é profanação. Então Deus fala, vocês não vão profanar a nossa relação. Vocês são separados para mim. Certo? Aí, queridos, Deus também, como nós, Ele separou algumas coisas. Isso, a ideia de santidade é aplicada a coisas, a pessoas e também até localidades. Quer ver alguns exemplos disso? A terra de Canaã, uma terra santa. Não é isso que até hoje falam, que a terra de Canaã é uma terra santa. A cidade de Jerusalém, o monte, o templo, o tabernáculo, o sábado, as festas solenes de Israel, todas essas coisas são chamadas de santa. Então vamos repetir? Valinho? Deixar isso na memória? Quais são as coisas ou localidades separadas, ligadas à santidade de Deus? Terra de Canaã, o que mais? Jerusalém, Monte Sinai, o tabernáculo, o sábado, o povo de Israel e o templo da época. Então, antigamente, lembra quando Deus separou o Monte Sinai? Que ele falou, nem animal deve tocar nele, porque ele é santo, ele é meu. Quando Deus chama Moisés vai vir na sarça ardente, Moisés começa a andar para lá, o que Deus fala? Tire. Por quê? É santo. Então, também a palavra santidade é colocada para coisas, para localidades, lugares separados aonde se tornam evidências da santidade de Deus. Certo? Vamos lá, vamos continuar? Vamos passar agora, queridos, a ideia de santidade. A ideia de santidade no Novo Testamento. Então, qual a ideia de santidade no Velho Testamento? São duas, mais voltadas para Deus. Santificação para o Novo Testamento é voltada à santidade de Deus, que se manifesta como algo que brilha, como um fogo consumidor. Algo que Deus tem que separar coisas para se relacionar com Ele. Essa é a ideia de santidade no Velho Testamento. E qual é a outra ideia de santidade, de santificação no Novo Testamento? No Velho Testamento? Separado. Então, o Velho Testamento passam duas ideias de santidade e santificação. O Velho Testamento fala de santidade. É algo totalmente voltado para Deus. Deus tem santidade. E Ele separou localidades e um povo para Ele. E quanto a nós, a palavra referida a nós se chama santificação. Santificação. Para Deus, santidade. Para nós, santificação. E tem gente, por exemplo, que anda muito, nós que já fomos em muitas igrejas, a gente ouve a pessoa aplicar isso. Cadê a sua santidade? Você fala, lugar nenhum. Ele diz, não, o ser humano tem santidade? Não, só Deus. Tem gente que fala, e ainda entrega como se fosse revelação, né? Eis que digo contigo que eu quero ver a sua santidade. Fala, não, Deus não fala isso não. Deus vai cobrar uma coisa que eu não posso ter? Não tem como. Então, santidade é só de Deus. É um atributo de Deus. Faz parte da essência de Deus. Santificação é nossa. Santificação está em nós. Certo? O Novo Testamento, ele começa a passar uma ideia mais próxima a nossa. É muito mais próxima a nossa. Como mais próxima? Se você observar, o que é que Israel, no Velho Testamento, fez para ser santo? O que Israel fez para ser santo? Sacrifício. Separado. Israel não fez nada. Foi Deus que separou Israel. Foi Deus que separou Israel. Você é meu. Israel não fez nada. Para ser santo não fez nada. Ele tinha que conservar a santidade, a santificação. Mas para ser santo, quem tomou atitude? Foi Deus. Vou fazer um povo meu. Vem cá, Abraão.
Abraão, vem cá, Jacó, os seus 12 filhos serão 12 tribos para virar uma nação. Israel não fez nada, foi separado por Deus. Foi até um braço forte. Deus foi lá e, como diz, Deus arrancou Israel do Egito. Aí Israel agora vai trabalhar a sua santificação. Certo? O Novo Testamento, ele vai mostrar algo mais próximo de nós. Então, vamos lá, primeira coisa, queridos. O Novo Testamento começa a falar, é empregado num sentido mental, com referência a pessoas e coisas. Vamos lá, um voluntário, Mateus 6,9, quem vai ler? O outro vai ler Lucas 11:2. E o outro, por gentileza, lê 1 de Pedro 3,15. Mateus 6,9, Lucas 11:2 e 1 de Pedro 3,15. Mateus 6,9, Lucas, quem vai ler? Lucas 11:2. 1 de Pedro 3,15, evangelista. Pode ler, por gentileza. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora Lucas 11:2. Então ele nos ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Isso. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, qual a primeira ideia que o Novo Testamento passa de santidade? É a gente referir a algo que já é separado. A primeira ideia é isso. Mentalmente, eu tenho que ter aqui na minha cabeça que Deus é santo. Eu tenho que ter isso na cabeça. Deus é santo. Deus é separado. E aí eu tenho que também ter na ideia que não é só Deus. Há coisas separadas para Deus também. Separados para Deus. E tem uma ideia interessante, queridos, que a gente pode ver no Velho Testamento, que eu esqueci de comentar, e que no Novo Testamento muda. No Velho Testamento, o que nós até acabamos de perguntar, pareceu uma pegadinha, mas não foi pegadinha. Israel fez o que para ser santo? Nada. Foi separado, foi arrancado. No Novo Testamento é diferente. Qual a ideia? No Velho Testamento tinha coisas ou pessoas que poderiam ser santas sem ter nenhuma ação do Espírito Santo. Quer ver um exemplo disso? Uma pessoa sem vida com Deus. Quer ver um exemplo disso? Sansão. Ele tinha vida com Deus? Ele era ou não era separado? Era separado. No Novo Testamento não acontece isso. No Novo Testamento, para ser separado, tinha que ter ligação com Deus. Está vendo a diferença? Então, no Velho Testamento, o que acontece? Deus queria que alguém fizesse uma obra para ele. Ele ia lá, separava a pessoa fazia a obra e pronto. Nem sempre a pessoa tinha vida com Deus. Os objetos eram separados para Deus. Israel, quantas vezes que Israel se profanou contra os deuses? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Então, no Velho Testamento passa o quê? Que Deus era autônomo, e continua sendo, que ele pegava a pessoa e falava: bom, você é meu, vem cá. Você vai fazer uma obra, vem cá. Você vai fazer outra obra, vem cá. Outros exemplos que a gente acha muito nisso é no livro de Juízes. Se você observar o livro de Juízes, tirando, eu acho, Samuel e Débora, os outros mal falavam que eles oravam. Os outros 38 juízes nem citam na Bíblia que eles oravam. Eles eram homens de guerra que Deus separava-os para ganhar uma batalha. Mas eles nem tinham vida, tirando, não, tem Gideão, Débora e Samuel. Se você buscar lá no livro de Juízes, os 40 juízes que passaram, eles não tiveram vida de oração. Não eram homens de jejum, não eram homens de monte, nada disso. Eles eram homens que foram separados, fazer aquilo que Deus tinha que fazer e pronto. Sansão é um caso desse. Não vamos longe, tem outros casos. Tem casos de Jefté. Jefté, não sei quantos lembram dessa história. Quem andava com Jefté? Só bandido. Só bandido andava com Jefté. Jefté tinha uns 400 homens, não vai a memória, era só bandido que andava com ele. Ele não tinha nada de bonzinho, não. Mas se ele não foi usado para libertar o povo, foi. Então, no Velho Testamento, Deus pegava a pessoa, separava e usava. No Novo Testamento, não. Nós vamos ver aqui que no Novo Testamento, a pessoa para carregar o nome de santo tinha que ter a marca do Espírito Santo. Tinha que ter a marca do Espírito Santo. Certo? Vamos lá. Segunda ideia do Novo Testamento, que diz também, também é empregado ocasionalmente num sentido ritual, isto é,
no sentido de se separar do ordinário para propósitos sagrados, ou de pôr de lado para certos ofícios. Então o Novo Testamento também passa a ideia de quê? O que é separado no Novo Testamento? Qualquer pessoa que é separada por um ofício. Evangelista, diaconisa, presbítero, pastor. Então é separado. Quer ver um outro exemplo disso? Nossa, é caro demais. Estamos interligando o Velho e o Novo Testamento. Os levitas e sacerdotes, todos do Velho Testamento, até do Novo, eram tementes a Deus. Os filhos de Eli eram tementes a Deus, mas eles eram separados para a obra. Estão vendo como que a santificação é separar-se do pecado? Pronto. É simples, né? Mas quando você começa a estudar a profundidade que tem, eles eram separados para serem sacerdotes. Até um texto que nós lemos, nós vamos ler depois em Pedro também, diz o quê? Vós sois sacerdotes reais, santos sacerdotes. Mas não é redundante isso, santo sacerdote? Não, porque a ideia era o quê? Às vezes a pessoa caía como sacerdote por uma escala da família dele. Antigamente só era sacerdote conforme a família, os levitas. Então tinha levita lá que não valia nada. Que isso, pessoal? Tinha levita lá que era sacerdote por herança. Mas não era uma vida com Deus. Prova disso, Eli era um, Finéias eram sacerdotes, mas não tinham vida com Deus. Quem pode lembrar de mais algum exemplo de alguém do Velho Testamento que foi usado por Deus e não tinha aquela vida com Deus? Quem mais pode lembrar? Tem um até que profetizou. Ih, pastor, isso tem um que profetizou. Profetizou falando em línguas. Mas não tinha nada com Deus. Rei Saul. Ele foi separado para ser rei, profetizou, falou em mistério e tudo, mas só de uma noite ele matou mais de 78 sacerdotes. Um homem santo com o Espírito Santo faria aquilo? Dificilmente. E por que ele matou os sacerdotes? Simplesmente por inveja, por raiva de Davi. Então, qual a ideia? Antigamente, no Velho Testamento, as pessoas eram separadas para um ofício. E às vezes não tinham vida com Deus. Mas, queridos, isso não foge muito da realidade do Novo Testamento. Não, pastor, não. Quantas pessoas que são separadas por um ofício, mas não têm a vida devidamente espiritual com Deus? Quantos? Aí faz uma lista. Uma lista. Pessoas que vão separadas para algumas funções, mas não conseguem ter aquela vida com Deus. Então, queridos, qual a ideia de santidade? É separado para um ofício. Vamos ver alguns textos bíblicos. Mateus 23, 17 e 19. João 10, 36. E 2 Timóteo 2, 21. Mateus 23, 17 e 19. João 10, 36. E 2 Timóteo 2, 21. Quem achou para ler? Mateus 23, 17. Insensatos e cegos, qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, quer dizer, qual a ideia aí? Que tinha um local separado para Deus. Um local onde Deus tinha separado, aqui é santo, aqui é separado. Eu não sei se eu estou conseguindo passar com transparência a ideia. Há coisas que são separadas para ter um uso certo. Há pessoas que são separadas para um uso certo. Mas agora, essas pessoas têm que ter vida com Deus. Tem que andar com Deus também. Próximo texto, João 10, 36. Aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque diz, sou filho de Deus. Quer ver um exemplo de pessoa separada no Novo Testamento? Não é no Novo Testamento? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando começou o Novo Testamento? Vamos puxar para a memória. Vamos definir isso de uma maneira correta. Quando começou o Novo Testamento? Exatamente. O Novo Testamento começou em Mateus. Não começou em Mateus não. O Testamento só entra em vigor quando alguém morre. Fabiano fez um
Testamento deixou uma coisa para a Tamires, outra para o William, outra para o Hélio. Eles são donos? A mãe não morreu, não são donos. Se tiver que morar, vai ter que morar numa casa de aluguel. A mãe morreu, aí o testamento entra em vigor, conforme está ali. Tem muita gente que fala, aqui em Mateus, no Novo Testamento, não. Mateus só começa a ser o Novo Testamento a partir do capítulo 27, quando Jesus morre. Ali começa o Novo Testamento. Tanto é que ele fala qual é a marca do Novo Testamento? O sangue de Cristo. Quando Jesus nasceu, o sangue dele foi derramado? Não. Quando Jesus vai ser milagre, o sangue dele foi derramado? Também não. Então o Novo Testamento só entra em vigor na morte de alguém. Ah, pastor, então quando entrou em vigor o Velho Testamento? Quando os animais começaram a ser sacrificados. Tem morte, tem testamento. Não tem morte, não tem testamento. Tanto é disso, quando Deus faz uma aliança com Abraão, qual foi a marca que Deus pediu para Abraão? Sacrificar animais. O sangue selava o testamento. Então, queridos, qual outro exemplo que a gente vê de pessoa separada e que não tinha nada de Deus? Agora, a partir de Mateus. Vamos ver. Foram separados, escolhidos, mas ali tinha gente que não tinha nada de Deus. Exatamente. Qual deles? Judas. Vieram 500, vieram 120. Olha as peneiras que Judas passou. Passou por uma multidão, aí foi no grupo de 500, passou pelo grupo de 120, chegou no grupo de 12, no grupo seleto. Judas foi separado. Amém, igreja? Amém. Totalmente separado. E virou até tesoureiro. Foi separado. Mas tinha vínculo com Deus? Não. Então isso que nós temos que tomar cuidado. Separado. Qual a ideia de separado? Algo que Deus pegou para si. Separado. Mas não basta só eu ter sido separado. Eu tenho que levar uma vida de santificação. Certo? Vamos até corrigir isso. Ah, Senhor, eu tenho que levar uma vida de santidade. Eu só, como, meu filho? Se levar uma vida igual a minha, não tem como. Você tem que levar uma vida de santificação. De santo. No sentido de ser santificado. Mas de santidade, não tem como. Certo? Vamos lá. 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Ah, como diz agora Paulo, depois que Jesus já morreu, ressuscitou, depois que já veio o Espírito Santo, como Paulo diz, repete por gentileza. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ah, aí agora não era só um ato isolado de Deus. Israel foi um ato isolado de Deus, amém, igreja? Deus foi lá e pegou Israel, é santo. Vira e mexe, Deus tinha que ir lá arrebanhar Israel, não era isso? Escapava para cá, escapava para lá, era Baal para cá, adorava Baal e ia atrás de outros deuses. Porque foi uma coisa que Deus tirou e colocou. Agora Paulo já fala diferente. Olha, você tem que fazer o seu papel. Você foi separado, mas para você ser vaso de honra, você tem que ter a atitude de vaso de honra. Essa é a ideia que Paulo já começa a passar. Também no Novo Testamento, primeiro falou da ideia no Novo Testamento. Vamos recapitular. O Velho Testamento fala sobre o quê? Duas ideias sobre santificação. Quais são as duas ideias? No Velho Testamento? Santidade. De quem? De Deus. Isso. E a outra? Nossa. Então, santidade de Deus. Até tinha isso nas histórias do sacerdote. Não tinha isso? Escrito o quê? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, o Velho Testamento fala do quê? Santidade no sentido de majestade. A santidade de Deus era tão grande que chegava a consumir o que não era santo. E de santificação. Nossa, Israel foi separado e tinha que levar uma vida de santidade. Israel tinha que se separar, tinha uma vida de santificação. Israel tinha que se separar. No Velho Testamento, Deus também separou localidades. Amém, igreja? Estão ligados? Deus separou localidades. Quais foram as localidades? Quem lembra? Monte Sinai, o templo, o sábado, tabernáculo. Eu vou dando duas. Uma,
famosa, chamada até hoje assim. Canaã, mas aí usa mais Jerusalém, Terra Santa. Jerusalém, Canaã também, que não tinha lembrado, e Jerusalém. Certo? Então Deus separou lugares. Deus separou uma tribo. Qual foi a tribo separada? Não. Para servir a Deus. Levi. Os levitas. Olha, levitas. Os levitas não vão ter terreno, não vão ter herança, porque a herança de vocês é o Senhor. Imagina se Deus falar isso com vocês. Olha só, vocês não vão ter mais casa, vendo a casa de vocês. Vocês não vão trabalhar mais. Vão ficar... O sustento de vocês vão vir na igreja. Vão fazer um monte de quarto, cada um vai dormir num quarto, vão ficar só na igreja. Isso eram os levitas. Os levitas não tiveram herança, os levitas não tiveram nada. O sustento, a casa deles, a comida deles, vinham do templo. Então, quando eles viam aquele boi magro chegando, eles falaram, não tem carne hoje, Jesus. É isso que eles eram. Que eles tiravam a gordura para Deus e o sangue. O resto era deles. Então, se vinha um boi muito magro, está complicado esse boi aí, né? Acho que vai passar prova. Se o pessoal não... Então, a ideia era essa. Os filhos de Eli, que não respeitavam. Quando pegavam aqueles pedaços grandes que eram para sacrifício, eles iam lá e comiam tudo. Então, a ideia que a tribo de Levi era uma tribo separada. Mas eram todos santificados? Não. Nós estamos conseguindo passar. Separado também tem que ser santificado. Ô, glória. Vamos repetir isso? Separado tem que ser santificado. Deus separou o presbítero Carlos, Deus separou o evangelista, Deus separou a diaconisa. Agora eles são santificados? Isso é com eles Deus. Amém? Deus me separou, eu sou santificado. Eu sou eu, Deus. Vamos lá. Aí no Novo Testamento, quais são as ideias do Novo Testamento? Primeiro, eu tenho que ter em mente quem já é santificado, quem já é santo. Segundo, há coisas, objetos, pessoas que foram separados. Agora, a terceira ideia do Novo Testamento, abra sua Bíblia, por gentileza. Agora, vamos passar até a ideia da santidade de Deus aplicada em nós. Agora mudou. Antes era tudo um conceito lá em cima. Deus fazia, Deus fazia. Com o povo de Israel, Deus aplicou a santidade? Não, Deus simplesmente separou. Porque naquela época o Espírito Santo também não agia como ele age hoje. Mas agora não. Agora a ideia vai ser o quê? Deus aplicando em nós o efeito da sua santidade. Antes, a santidade de Deus meramente destruía. Porque éramos impuros. Aí o que Deus fez? Vai cá, povo. Esse povo, ainda que esteja próximo de mim, não vai ser destruído porque eu separei. Agora não, agora Deus está fazendo diferente. Quer ver o que Deus vai fazer? Esse texto é conhecido. Se não sabe de cor, vai saber de cor sobre isso. Pelo menos 2 aqui tinha que saber de cor. Vamos lá. João 17. Quem vai ler? João 17. Atos 20, 32. Presbítero Carlos. 1 aos Coríntios 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Evangelista. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Hélio. Esse João 17 e 1 Tessalonicenses 5, 23 é para a gente saber de cor. Mas vamos lá. João 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Opa, olha como que mudou. Agora a santidade era imposta? Não, era aplicada. Santifica-os na verdade. Quem está falando isso para quem? Vamos ver. É fácil, então essa pergunta aí. Uma mão com não, Jesus com Deus. Santifica-os. Jesus está falando, Pai, era a oração sacerdotal de Jesus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então Jesus estava orando por nós, pedindo a Deus que aplicasse em nós a palavra dele. Certo? Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, e tem poder para vos santificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, recomendo-vos o quê? A palavra. Então, qual é o meio que
Deus usa para nos santificar? A palavra. Não que eu estou me santificando, que eu fui no monte, fiquei uma semana lá. Leu a Bíblia? Não. Você quase perdeu tempo. Porque o que nos santifica é a palavra. Por que é a palavra que nos santifica? Porque é ela que também nos liberta. Então tudo começa na palavra. Tudo começa em Deus. 1 aos Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, as duas palavras que aparecem aí, os santificados e santos. Se alguém olhar isso aí, ia falar o quê? Quem não está nesse estudo? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Estão vendo? Que diferença que tem? Santo, santificado é bom. Não. Santo é todo aquele que é separado. Santificado é todo aquele que leva a vida de separado. Olha, ficou até bonito, né? Santo é todo aquele separado. Santificado é todo aquele que leva a vida de separado. Isso que é santo. A gente vai andar por aí, vamos ver muitos separados, mas são santificados? Não. Não tem pastor desviado? Tem presbítero desviado? Tem missionário? Nossa, missionário então, meu Deus do céu. Missionário desviado, você acha rodo. Então, foram pessoas separadas, mas não estão vivendo uma vida santificada. Essa que é a ideia. Estão vendo que a ideia no Velho Testamento é uma e no Novo Testamento confirma. Só que tem que no Velho Testamento é o seguinte: o Hétero separado para mexer no som. Chegou aqui e não estava em condições, Deus iria exortado pela palavra? Sim ou não? Não, seria consumido. Deus não tinha negociação. Irmão Zé Pereira está separado para tocar guitarra. Você chegou aqui e não está em condições, o que ia acontecer? Morto. Sem acordo. Não tinha muita conversa. O que aconteceu com os filhos de Eli? Foi os filhos de Eli? Não, perdão. Quais foram aqueles filhos de Arão que ofereceram o incenso? Filho de Arão. Foi o filho de Arão. Chegaram lá, quase que embriagados, colocaram fogo no incenso e entraram no templo. Eles estavam separados para aquilo. Mas quando entraram lá, o que Deus falou? Esse fogo é estranho. É fogo estranho. Eles eram santos, mas não estavam tendo comportamento de santificados. Entraram e não voltaram vivos. Foram mortos lá dentro. Por quê? Antigamente não tinha negociação. Você é separado, vai ser santo. Não é santo, estava morto. Ponto final. Hoje em dia, como Deus é gracioso, o que Ele faz? Você está separado para ser santo. Não está vivendo, o que Ele aplica? A palavra dele. Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso. Isso está errado, Deus vai lá na palavra dele, vai meu filho. Não é assim não, é assim que faz. Tá vendo? É assim que faz. Não é daquele jeito não, é desse jeito que faz. Vamos lá. Também, agora, a ideia é 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz nos santifique completamente, e vosso espírito e alma e corpo sejam completamente guardados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Santifique. No Velho Testamento simplesmente Deus separava. Usava e liberava, simplesmente. Agora não, Deus vai aplicar em nós a santidade, a santificação através da Bíblia e do Espírito Santo. Pode falar, meu Deus. Lá no número 3, né? Número 3, 4. Pode ler aí, meu filho. A gente lê. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. Não tiveram filhos. Então, dizer, qual a ideia aí? Que aquela história que a gente contou. Eles entraram no templo com... O incensário era santo? Era. O conteúdo do incensário era santo? Era. As roupas eram santas? Eram. O templo era santo? Era. O ritual estava certo? Estava. Mas eles não estavam. Eles não estavam. E a gente já sabe disso. Nós vamos até, talvez, um dia eu vou fazer um estudo profundo sobre isso. Não vai demorar, não. Nós sabemos que os sumos sacerdotes, eles tinham um sininho, não me lembro direito onde que era, e eles entravam com uma corda amarrada pela cintura.
E vira e mexe, eles tinham que mexer para fazer barulho. E quando parasse aquele sininho, eles entendiam que o cara tinha morrido. E a corda no pescoço era o seguinte, irmãos da Pereira. Entrou lá no templo, morreu por causa de não estar com a vida certa, ninguém podia entrar lá para pegar, não. A corda estava no pescoço, ele era puxado. Porque lá era santidade de Deus. Ponto final. Outro exemplo dessa santidade de Deus, famoso, e até virou filme, era a Arca da Aliança. Não podia olhar para dentro dela. 70 homens no Velho Testamento olharam e foram mortos. Porque a arca era símbolo da santidade de Deus. Exatamente. Usar, eu acho que era usar. A vida estava transportando, os animais tropeçaram, ele pensou que ia cair, tocou. Foi fulminado na hora. Porque aquilo lá era símbolo da santidade de Deus. Santidade. Certo? Vamos lá, vamos continuar, queridos. Nossa, já passou a hora. Jesus. Eu falei 4 páginas, estou na metade da segunda ainda. Vamos terminar, que já tem 11 horas. Vamos ver só aqui. Finalmente, na Epístola aos Hebreus, e ao que parece, empregado no sentido expiatório e também no sentido correlato paulino. E agora nós vamos ver a palavra santidade aplicado na purificação, na substituição. Hebreus 9:13, alguém por gentileza. Hebreus 10:10 e 29 e Hebreus 13:12. Vamos lá? Hebreus 9:13, depois Hebreus 10:10 e 29 e depois Hebreus 13:12. Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Então, qual a ideia aí? Que antigamente, o que era usado para a santificação? Sangue de bode. Sangue de bode. Aquilo lá que era mostrado para a santificação. Hoje, o que é usado para a nossa santificação? O sangue de Cristo. É muito mais intenso. E detalhe, aquilo lá periodicamente tinha que ser repetido. Uma vez eu vi uma oração. Gente, a gente tem que tomar cuidado com a oração. Se você não conhecer Bíblia, não cita a Bíblia. Que fica feia a oração. A pessoa está orando, não foi aquilo. Não foi aquilo. Vocês não vão fazer isso comigo. Pelo amor de Deus, não é vocês não. Senhor, derrama agora o teu sangue sobre nós, nos purifica. De novo? Não. Só pedir perdão pelos pecados. Mas Jesus tem que derramar o sangue de novo sobre você? Sim ou não? Não. Isso foi feito uma única e suficiente vez. Acabou. Derramou o sangue e purificou o pecado. Pastor, o que a gente pede então? Perdão. Mas Senhor, agora eu jogo susto. Não. Porque o pessoal gosta de florir muito. Eu vi uma outra oração. Virou um absurdo. Senhor, passe agora o sangue de Jesus nos umbrais da nossa porta para que não aconteça mal nenhum. O sangue de Jesus é para purificar ou é para proteger? Para purificar. O sangue que passou nas portas era lá no Egito, lá quando o anjo da morte foi passar, era um símbolo de quem era de Israel. Igual, por exemplo, eu louvo a Deus pelas as duas novas alianças. Pelo menos eu não ouço falar. Se fala, eu até corrijo. Cara, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo. Mas para que tem esse poder o sangue de Jesus? Para purificar. Minha filha ela fala assim, quando ela descobriu do meu filho não é evangélico. Ela fala assim, sabe o que chama assim, né, cara? Sabe que ele tem poder? Tá, mas... Meu filho não é evangélico. Não, mas é exatamente isso. A ideia de sangue não é para expulsar demônio, não é para praguejar ninguém, não. O sangue é só para purificar. Agora, se falar, o nome de Jesus tem poder, o Jesus tem poder. Não, mas o sangue, a ideia do sangue é igual para purificar pecado só. Só serve para nos purificar pecado. Só não, já é muita coisa. Mas tem gente que usa isso para tudo. Tudo a pessoa usa. O sangue de Jesus não. O sangue de Jesus é só para purificar
pecado. Até que o seu próprio Deus fala, meu pastor, que ele não deve expulsar esse demônio, ele sabe ele inteiro. Ele não falou que é no sangue. Olha, quando você estiver diante de um demônio, você fala no nome do sangue, pelo sangue de Jesus, expulso. Não. É no nome dele. No nome dele. O sangue de Jesus é para purificar. Então, queridos, 10 agora, né? Hebreus 10, versículo 10. Por essa vontade é que fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ó, uma vez por todas. Não tem esse negócio de todo dia. Uma vez eu fui numa igreja, o pastor falou, todo dia tem que receber uma unção. Que isso? Todo dia eu vou comprar um barril de azeite que eu estou vendo lá dentro. Não, tem misticismo que vai contra a Bíblia. O que ele diz aí? De uma vez todas, você foi separado e foi santificado através de quem? Do sacrifício de Jesus. O pessoal acha bonito isso, né? Toda hora passar para lá com o povo, vamos renovar o sangue, vamos renovar a aliança. Não, uma vez só. Você foi santificado, você foi uma vez só. Você quebrou a sua parte da aliança. Você rompeu a sua parte da aliança. E só para a gente ratificar direitinho, a sua aliança é com quem? Com Jesus. Você não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus? Jesus. Jesus fez com Deus e a gente fez com Jesus. O que é isso, pastor? Deus tentou, desde a fundação do mundo até hoje, essa aliança com o homem. E o homem conseguia? Não conseguia, furou todas as vezes. Aí chegou uma hora que pensou, vou desistir. Não, tem Jesus. Vai salvar a parte da raça humana. Vamos lá, agora Hebreus, agora o 10 e o 29. Isso. Tem aí, né? Pode ir. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravado ao Espírito da graça. Maior castigo aquele que profanar o sangue da aliança. Que sangue é esse? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então, o que acontece? Como foi lido no texto, antes as pessoas eram santificadas pelo sangue de bode, de ovelha, e aqui tinha que ser uma certa constância, repetir aquelas atitudes. Hoje não. Hoje somos santificados pelo sangue de Jesus, de uma vez por todas. Agora, para terminar, Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, para santificar o povo com o seu próprio sangue. Então, agora, a ideia de santidade que a gente vê aqui, do Velho e do Novo Testamento, é uma ideia expiatória, é uma ideia onde há um sacrifício para ter santidade. É isso que acontece. Por que foi necessária essa manifestação de Cristo? Porque o sangue dos animais está ficando obsoleto. Por que está ficando assim? Porque os homens o Elton matou um lá, você foi deixar aqui 12 bois separados. O Carlinho ofendeu alguém, vou levar mais um boi aqui. A Tamires, vou levar mais um boi aqui. Aí chegou um ponto que o negócio estava tão escrachado, que o pessoal nem levava mais boi, comprava na porta da igreja. O Zé Pereira leva, vou levar meu boi? Pô, nada. Lá alguém está vendendo um boi, compra lá, ué. Aí a Fabiana comprava lá também. Qual era a ideia de você pegar o seu? De certa forma, você tinha uma ligação com ele. O pessoal virou tão comércio, os caras que tinham muito dinheiro, eles pecavam com força. Vou lá, compro o boi na porta da igreja, pronto, sinal. Então, esse sangue não fica. Por causa da maldade do homem, a primeira aliança foi totalmente desfeita, perdeu o valor, perdeu a força. Agora veio a nova aliança que traz santidade sobre nossas vidas. Amém? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum exemplo a acrescentar? Não?
que tenha entendido tudo, né? Quando tem explicado tudo direitinho. Queridos, hoje à noite nós estamos no nosso culto 7h30 da noite. E terça-feira agora começa a nossa oração, que vai de 7 horas até as 8 horas da noite. Depois entra no nosso estudo. Estamos estudando sobre os decretos de Deus, a segunda parte dos decretos de Deus. Amém? E essa semana nós vamos